Segundo problema, é evidente que a globalização hoje é controlada por os grandes modelos. A globalização, primeiro, livre circulação de capitais. E quando falamos em livre circulação de capitais, só dois números. 75% dos capitais que circulam no mundo vão e voltam em menos de uma semana. Vão e voltam em menos de uma semana. É evidente que são tradicionais aquelas operações. Se durante o dia é quando as empresas precisam de capital, se no Japão é à noite, quando é dia na Europa e vice-versa, portanto, os bancos europeus transferem o dinheiro para o Japão à noite e regressam durante o dia. Portanto, e há estes movimentos capitais. Mas sabem quantas operações já na Bolsa de Nova Iorque, operações que são só o computador é que pode fazê-las e que são feitas em microsegundos? Do total de operações na Bolsa de Nova Iorque, 56% das operações são feitas em microsegundos. Porque, por exemplo, na Bolsa de Nova Iorque uma ação vale X, na Bolsa de Frankfurt vale Y. E pá, o computador detecta aquilo e faz a operação, compra e vende. No microsegundo a seguir, né? A operação não chega a demorar um segundo entre comprar e vender. E estas operações sistemáticas são, de facto, transformaram o mundo num gigantesco casino. E, sobretudo, um efeito brutalmente perverso. Se os capitais circulam livremente, quem é que os obriga a pagar os impostos? E esse é o grande problema hoje. Portanto, discussões, por exemplo, nós somos claramente defensores do fundo sobre as operações financeiras especulativas na Europa. As operações financeiras de curto prazo deviam pagar uma taxa. E a Europa tem dimensão para impor essa taxa. Se for feito num país, da vez das operações passam a ser feitas num país ao lado. E esse é o grande drama, mesmo na Europa. Para além da oposição, a segunda bolsa mais especulativa do mundo é o mercado de Londres, a seguir ao mercado de Nova Iorque. E, portanto, a Inglaterra opõe-se a todo o controle destas operações financeiras especulativas e a todas as taxas e coisas do género. E, portanto, há aqui uma diversidade. Segundo a atividade das multinacionais, as multinacionais, neste momento, têm algum cuidado, por exemplo, com o trabalho infantil, com a destruição do meio ambiente, portanto, há as etiquetas verdes, aí está aquilo. Bem, mas de facto é quem é que controla as etiquetas. Nas multinacionais normalmente não é substituir o homem pela máquina. Também tínhamos a noção disso, mas agora é lá assim. Mas, portanto, a terceira coisa de controle à globalização é, de facto, o dumping social e ambiental. É produzir, por exemplo, permitir que, existindo regras ambientais na Europa, por exemplo, não existirem regras ambientais noutros países e certo tipo de indústrias irem para outros países e saírem da Europa. E as regras sociais a mesma coisa, haver trabalho isolado, trabalho em garagem, sem horários, trabalho de fim de semana, sem férias e coisas do género. Portanto, clara, dumping social e ambiental. Portanto, há que introduzir regras nesta globalização. Primeiro uma regra, a cláusula social e ambiental, e é a discussão e o papel da OIT, nomeadamente na ligação com a OMC. Mas também, realmente, o problema da Europa ter uma política comercial na ligação com o mundo. E a Europa, a política comercial de hoje, nesta época de crise, na época em que a Europa está em dificuldades, não pode ser a mesma política comercial de há 10 anos, quando era a grande potência. Mas, de qualquer modo, lembrar que a Europa continua a ser o maior importador e o maior exportador mundial. Que a Europa continua a ser o maior importador e o maior exportador mundial. E, portanto, tem um peso decisivo nas transações internacionais, nomeadamente de bens industriais, serviços, etc. Portanto, mas de qualquer modo, e eu lembrava aqui, quando se fala da internacionalização, há dias uma pessoa dizia, bem, nós temos um risco, é que daqui a uns anos, produtos agrícolas são produzidos no Brasil, produtos industriais são produzidos na China, os Estados Unidos dominam o mercado financeiro, a Índia domina toda a área dos escritórios e dos serviços. E, portanto, e a Europa? O que é que joga nisto? E, de facto, é uma maneira um pouco anedótica de pôr a questão mas qual é o nosso espaço, qual é o nosso modelo de especialização, onde é que nós temos mercado na globalização? Mas continuamos a ser o grande importador e exportador mundial. Mas, neste aspecto, substituir o homem pela máquina, na eventual sociedade de robôs, uma sociedade praticamente o homem não existe, eu acho que a sociedade tem desenvolvido um emprego. Apesar do desemprego ir aumentando e haver, por exemplo, 250 milhões de crianças que trabalham no mundo, mas a Europa continua a ser um espaço de uma alta taxa de emprego. Os Estados Unidos estão nessa frente, há 73% da população a idade de trabalhar
trabalha, mas nós temos à volta de 70% da população em idade de trabalhar que trabalha. E tem havido imensa imigração para a Europa. E a Europa hoje não é só os seus nacionais, é também muitos milhões de imigrantes. Eu dava um exemplo da substituição do homem pela máquina, que correu muito mal em Portugal. A indústria cerâmica. A indústria cerâmica investiu. E investiu, nomeadamente, substituindo os fornos a lenha por fornos industriais. Muito menos gente. Resultado, os custos aumentaram e passaram a vender menos. A indústria cerâmica, ainda por cima, todos os equipamentos eram comprados em Itália, que era o nosso grande concorrente na era dos cerâmicos. E a indústria cerâmica entrou numa grave crise, quer o barro vermelho, quer o barro branco. E, portanto, é um exemplo, quer dizer, que eu aumentando a produtividade, nem sempre aumenta a competitividade. Eu posso aumentar brutalmente a produtividade, mas se os meus custos vão atrás, e se o homem era mais barato, é evidente que eu diminui a competitividade. E, portanto, que este equilíbrio existe sempre e tem que o ter bem presente. E que neste momento os homens estão para se dizer. É evidente. Por exemplo, será que na indústria metalomecânica há muito menos gente pelo facto de os tornos estarem automatizados, as máquinas automatizadas, cada vez mais controladas por computadores? Existem necessidades diferentes. E a seguir à indústria metalomecânica surge a indústria das montagens mecânicas e coisas do género. Há uma cadeia de valor diferente. E é isso temos, mas de qualquer modo esta interrogação é permanente. Será que estamos a caminhar para uma sociedade sem trabalho dependente? Bem, ninguém sabe responder a isso. Aliás, há bocado citava-se o livro se não me engano, do Roberto Reis, que falava do fim do trabalho. Quer dizer, e portanto, é isso. Mas, para mim, o trabalho dependente continuará como um papel fundamental na sociedade. Portanto, é evidente, por exemplo, aquela questão da bocado do apoio aos jovens empresários, de apoio às iniciativas empresariais. É evidente que o apoio aos jovens empresários é fundamental. E, sobretudo, os jovens empresários europeus seguiram o caminho dos Estados Unidos, ou seja, as empresas pequenas crescerem significativamente. Uma empresa que nasceu pequena, daqui a 3 ou 4 ou 10 anos, poder ter centenas ou milhares de trabalhadores, não é bem a tradição europeia, mas vai fazendo o seu caminho. Mas e serão sempre iniciativas no total da sociedade, no total dos jovens que têm emprego, serão um número reduzido daqueles que vão pelo empreendedorismo. A maior parte vai pelo trabalho dependente e continuará a ir pelo trabalho dependente. Agora, daqui a 50, 100 anos, aparece o trabalho como hoje o temos. Quando surgiu a sociedade industrial em Inglaterra, é tradicional aquela história. Os trabalhadores agrícolas que viam os seus postos de trabalho postos em causa. Os trabalhadores industriais, a automatização, a máquina a vapor, destruíram as máquinas a vapor, dizendo, bem, nós vamos destruir aquela máquina que está a substituir os homens, está a destruir os nossos empregos. Depois descobriram que destruir as máquinas a vapor e está com os empregos em todo o ar, porque as empresas já tinham perdido a competitividade. Digamos, as sociedades evoluem, transformam-se, mas será que há hoje menos emprego industrial do que há 50 anos? Será que há hoje na Europa menos emprego industrial do que há 50 anos? Acho que não. Agora, de facto, o emprego de serviço transformou-se dominante. Portugal ainda é um país com muito emprego industrial. Infelizmente, é que nos últimos anos não houve investimentos em indústria, houve investimentos e houve especulação financeira e houve setores industriais que, de facto, não ganharam a devida margem de competitividade e de produtividade. E, portanto, temos que apostar em reforçar indústrias e setores industriais que são fundamentais para o país, alguns utilizando alguns recursos naturais, nomeadamente na área da floresta e noutras áreas, mas outros, de facto, produtos tradicionais típicos. Em Portugal tem condições de apostar em áreas inovadoras. Costuma estar aquele exemplo. Os alemães são ótimos em hardware, mas em software são péssimos. Ou seja, produzir um computador é alemão. Agora, produzir os programas para o computador não é alemão, que eles não têm capacidade de imaginação nenhuma. E os portugueses são ótimos em software e são muito maus em hardware. E por isso várias empresas a nível mundial vieram fazer os seus laboratórios de investigação, justamente no software em Portugal. Portanto, temos que explorar aqueles nichos de mercado onde demonstramos competitividade, demonstramos capacidade para criar emprego, emprego qualificado, emprego bem remunerado. Aliás, aquela questão que há bocado expunha, digamos, por exemplo, no sistema educativo ou noutro,
abrir espaço a salários mais baixos. Os salários, o salário mínimo que tem que ser praticado é o respeito pela negociação coletiva. Sem ser isso, não há regra de mais nenhuma. Quer dizer, as empresas poderão pagar os salários que entenderem, que ajustarem os trabalhadores. Infelizmente, hoje estamos numa situação, nomeadamente para os jovens, que os salários de admissão são muito mais baixos do que eram há 3 ou 4 anos. Os salários de admissão realmente estão a diminuir. Os empresários gostariam de maior flexibilidade laboral e, portanto, poderem diminuir também os trabalhadores. Bem, eles poderão fazer a negociação no quadro das empresas, não por imposição. Agora, essa questão do nível salarial, das condições de trabalho, das condições de emprego, tem que ser ajustado em função das necessidades e, digamos, de capacidade dos empresários, que a economia, que a sociedade conseguir demonstrar. Mas uma coisa é clara, é evidente que no próximo futuro não é o Estado que vai criar empregos, tem que ser o setor privado. Isso é visível que o Estado nos próximos anos, que é neste momento que atravessamos a crise em que está a reduzir o volume de emprego na administração pública, mas também no setor empresarial do Estado, o Estado deixou de ser, em termos anuais, continua a ser o grande empregador, mas deixou de ser o grande recrutador de novos recursos, nomeadamente licenciados. Um dos grandes dramas do desemprego dos licenciados hoje é que a grande maioria dos licenciados ia para o Estado e o Estado deixou de recrutar, digamos, nos números que recrutou no ano passado. Portanto, não foi tanto o problema do setor privado não ter recrutado licenciados, é o problema do setor público não ter recrutado licenciados. E, portanto, há que criar novas dinâmicas do setor privado para assumir este novo recrutamento. Por exemplo, é evidente que as empresas portuguesas continuam a ter uma carência brutal em termos de quadros técnicos. Portanto, como é que se reforça esta capacidade? Portanto, tem que se questionar o que está em causa, que políticas é que devem ser conduzidas, em termos gerais, mas também em termos empresariais, para obter estes resultados. É aí que se discutem as políticas de emprego e que se discute a política em geral. Eu acredito que o crescimento é sem crescimento, não vamos falar. Que, infelizmente, desde o ano 2001, estamos num processo de divergência com a União Europeia. Ou seja, temos um crescimento e temos um crescimento inferior à média da União Europeia. Inédito. Desde o ano 2001, salvo um ano ou outro, excepcional, mas na prática, todos os anos, crescemos menos que a União Europeia. É evidente que isto está a causar, e foi isto que desencadeou esta crise, e digamos, e este ataque e a necessidade de obter o apoio financeiro externo. Portanto, sem crescimento não vamos lá, mas só o crescimento, só por si, poderá não ser suficiente. Se uma grande multinacional cria uma indústria num país, pode isto traduzir o país produzir muito mais. Não criou empregos e provavelmente não paga impostos nenhum neste país e só deixa poluição. Só deixa poluição. Portanto, certo tipo de crescimento não é desejável. Agora, sem crescimento, há que não há emprego, não há condições para a sociedade satisfazer as suas necessidades, incluindo no financiamento do Estado Social. Portanto, quero voltar a agradecer ao João Proença por ter estado connosco. Foi um excelente debate. Na próxima vez tomaremos então os nossos debates com outro orador e com outro. Muito obrigado.